Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Artes de Amanda. E no vídeo de hoje eu vou fazer um suporte para minha Maria Bonita, que é a minha plantinha linda. Eu confesso que não tenho um dedo verde, mas quero colocar um pouquinho de verde na minha decoração porque fica muito lindo. E essa plantinha aqui vai ficar no meu quarto ateliê. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Quer me acompanhar? Vem comigo! E para fazer esse suporte de planta, eu usei um círculo de madeira medindo 23 centímetros de diâmetro, que na verdade é uma tábua de carne, e um punho de rede super baratinho nessa cor linda. Para começar, marquei bem o centro dessa tábua e depois fui dividindo outros dois pontos de forma que ficassem mais ou menos na mesma distância de um para o outro. Marquei os pontinhos e depois parti para o furo com a minha furadeira e uma broca para madeira. Aí eu estou usando o próprio rebaixo dessa tábua para furar. Você pode marcar 1 centímetro, 1,5 cm, acho que 1,5 cm até 2 fica o suficiente. Depois é só lixar tudo muito bem e eu passei uma camada de verniz náutico incolor apenas para proteger, já que eu vou colocar uma plantinha em cima, né? Embora eu não pretenda molhar, mas para proteger essa madeira. Enquanto o verniz está lá secando, resolvi dar uma nova cara para esse vasinho, que estava muito sem graça esse vasinho de barro. Então resolvi pintar com a tinta branca que eu tinha aqui em casa mesmo, que é essa que eu uso para todo o DIY aqui do canal. Mas eu usei ela mesmo branca porque eu já vou utilizar um fio colorido, então eu acho que ia ficar melhor assim. E aí comecei pintando apenas essa borda, depois resolvi fazer algumas ondinhas e no final acabei colocando algumas bolinhas também que eu fiz com a parte de trás de um lápis. E ficou assim, bem bonitinho, né? E agora, para iniciar o suporte, precisaremos de 3 fios. Vamos unir as pontas deles lá embaixo, deixando ficar assim 6 fios. E para começar, vamos fazer o famoso punho de rede. Para isso, eu marco 7,5 cm, que vai me dar 15 centímetros no final para esse punho. Pegamos outro fio medindo 1,90 cm, seguramos ele lá na primeira fita, fazemos uma argola bem grande, ultrapassando a segunda fita e enrolamos bem apertado até chegar lá no fim, passar esse fio por dentro da argolinha e puxar com bastante força. Foi um pouquinho mais difícil porque essa corda é bem grossa. Depois é só cortar esse excesso, unir as duas pontas novamente assim e vamos fazer agora o acabamento aí, que é esse mesmo nó que a gente chama de nó escondido. Para isso eu peguei mais 60 centímetros do mesmo fio, deixei uma pontinha para cima presa, fiz a argolinha e passei 5 ou 6 vezes bem apertadinho, passando o restante do fio por dentro da argola e puxando até esconder. Depois é só cortar o excesso do fio e vamos começar agora com os nós. Se você tiver alguma dificuldade, eu mostro nesse vídeo que eu fiz esse hanger muito bem detalhadamente como fazer os nós. Vou deixar aqui no card para você. É bem simples, usando os fios menores no centro e os fios da lateral fazendo os nós, virados sempre para o mesmo lado, de forma que eles fiquem em espiral. Dessa forma, eu fiz 13 nós em espiral e eles ficaram bem grossos, assim, bem grande, já que eu estou usando esse fio grosso e duplo nas 3 pontas. Agora, para fazer mais um detalhe de nós nas 3 partes, eu precisaria pelo menos de mais uma parte de fio. E para isso eu abri um pouquinho ali o último nó, passei um fio medindo 2 metros, unindo as pontas lá embaixo, assim me deixando 3 pernas com 2 fios bem grandes. Mas eu ainda fiquei com aqueles 2 fios menores de 65 centímetros. Então passei uma perna desse fio para cada lado, deixando 2 pernas com 3 fios, precisando ainda fazer mais uma ali para aquele fio de 2 metros que eu coloquei. E para fazer isso, eu peguei mais um pedaço de fio de 70 centímetros e posicionei dessa forma assim, com mais ou menos 5 centímetros ali para um lado,
de forma que eu pudesse fazer os nós prendendo os dois juntos e apertando bem. Dessa forma, eu fiz 10 nós quadrados, que foi o suficiente para prender bem essa ponta e esconder também. O nó quadrado é muito simples, é o mesmo que eu mostrei lá no começo, apenas você alterna os dois lados de dar um nó. E daí eu desci mais ou menos uns 20 centímetros e fiz mais 5 nós quadrados em cada uma dessas partes. Depois foi só pegar as duas pontas que ainda estão um pouquinho maior, eu uni elas com uma fita crepe para me ajudar a passar nos furinhos da madeira. Passei as 3 partes, lembrando de deixar os 3 fios paralelos e não enrolados, bem direitinho ali. Eu usei até um suporte para ficar segurando essa minha tábua por baixo, para me ajudar. E assim eu dei um nó simples, deixando um dos fios do lado de fora da madeira e passando só 2 por dentro para dar esse charminho nela. E esse é o resultado do meu suporte para minha plantinha muito linda, já colocado aqui no lugar dele. Eu amei o resultado, amei trazer essas cores aqui para o meu quartelier. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se inspirado do lado daí a colocar a mão na massa, a enxergar as coisas com outros olhos, talvez material que você não pensaria em comprar, como um punho de rede, ou usar também uma tábua de cortar carne, mas enfim. Use a sua criatividade e coloque a mão na massa. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!